Dia, boa tarde, boa noite. Seja em qual horário você estiver assistindo essa aula, seja bem-vindo. Meu nome é Joyce, eu sou professora e esta é a primeira aula de escrita criativa. Vou então, primeiro, dar a definição do que é uma escrita criativa e seguir então adiante com os slides. Antes aí uma frase, para a gente refletir. A mente humana, uma vez ampliada por uma nova ideia, nunca mais volta ao seu tamanho original. Bom, a mente humana, ela é exposta aí a uma ideia, pode ser pela escrita, pode ser através de um filme, pode ser através de uma peça de teatro ou de uma boa conversa. Então, percebam que essa ideia, ela pode ser contemplada, pode ser passada de uma pessoa para outra, de várias formas. E eu acredito que quando o produto cultural, seja ele qual for, um filme, uma peça, uma exposição, uma música, quando ela é de boa qualidade e quando ela realmente toca, a nossa mente nunca mais vai voltar a ser a mesma, E aquela ideia que está sendo passada ali, ela sempre vai ser ampliada, Porque ela vai ter uma continuidade. E a escrita é uma ótima maneira de você ampliar aí uma nova ideia. Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre criatividade, O que seria criatividade? A definição, então, que tem no dicionário é um substantivo feminino. Aí a primeira acepção, então, da palavra. Qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Aí a segunda acepção da palavra, inventividade, inteligência e talento. Natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no científico, esportivo, etc. Então, a criatividade, ela tem muitas facetas, Aí vai depender das habilidades também de cada um. Então, na criatividade, você vai pensar de maneira diferente para encontrar caminhos inesperados. E hoje em dia se fala muito sobre maneiras colaborativas, de você exercer a sua criatividade. Isso é muito bacana também, porque se você trabalha no meio cooperativo, um estimulando ali a criatividade do outro, é muito melhor, então, para você progredir, para você deixar fluir ali a sua criatividade. Na escrita criativa, então, nós vamos poder definir aqui mais ou menos o que seria a escrita criativa. Vamos ao conceito, então. Podemos descrever a escrita criativa como uma forma de expressão pessoal, que valoriza os sentimentos, as visões de mundo de maneira poética, e visam envolver, comover, incomodar ou emocionar o leitor por meio das palavras. Escrita criativa é a arte de expressar ideias de maneira original, sem o ranço do lugar comum. Mesmo temas aparentemente banais ou áridos podem ser tratados de forma criativa. Então, permita-se ser livre e deixe fluir a sua escrita. Os autores, os escritores de crônicas, de contos, de romance, até chegar no ponto de ser um autor e de ter alguma obra publicada, obviamente que ele vai explorar todo o seu potencial de escrita. Então, ele vai treinar escrevendo vários gêneros textuais até ele achar um em que ele se encontra, E para você produzir um bom texto, não basta você ter conhecimento da linguagem escrita, Você precisa buscar inspiração em algum lugar. E em qualquer lugar. Por exemplo, se você está vivendo uma situação engraçada, Você está num ambiente, está presenciando algo engraçado. Você pode tirar dali a inspiração para escrever, então, um texto que tenha a veia cômica, Que tenha ou a veia irônica. Aí vai depender do seu olhar para aquela situação e como que você vai conseguir transportar aquilo para o papel.
Bom, seguindo aqui. Aí, como ter ideias, então, para escrever? Você pode, por exemplo, falar sobre o pôr do sol, né? E cronometrar ali no seu relógio, no seu celular, quanto tempo, então, que você vai escrever sobre aquele pôr do sol. Aí você se dá, então, uns 20 minutos de escrita. Naquele momento, você vai descrever o que foi mais marcante, né, na sua vida aí, né? De tantas vezes que você viu o pôr do sol, mas qual aquela que mais te marcou, né? Então, procure passar para o papel tudo que você sentiu. Você tem que explorar todos os sentidos, então, toda a parte sensorial aí dessa experiência. Então, a visão, o tato, o olfato, a audição, o paladar. E aí, o mais interessante é você passar todas essas sensações no seu texto, porque a intenção é que a pessoa que leia o seu texto também sinta tudo aquilo que você sentiu naquele momento, né? Então, tente usar um vocabulário que vai passar essa experiência sensitiva, né, para o seu leitor. Então, a gente sempre tem que ter em mente quem vai ler o nosso texto, né? E aí a gente tem a intenção de emocioná-lo, né, de comover, então, e de provocar esse imaginário aí do leitor, justamente para ele sentir a mesma coisa que você sentiu. Sobre a escrita, né? Ao contrário do que se imagina, a escrita não depende apenas de um dom natural, né? Ninguém nasce sabendo escrever bem, né? É um processo de construção e esse processo de construção muitas vezes é trabalhoso. Você tem que insistir nesse processo, porque não é todo dia que você está inspirado. Mas é algo que se torna um hábito e às vezes esse hábito se torna tão necessário que você acaba usando, né, a folha de papel justamente para você exorcizar muitas vezes, né, os seus sentimentos, muitas vezes para você ter uma válvula ali de escape. Aquele papel, então, se torna o seu companheiro, né? O papel e a caneta, eles tornam-se, então, os seus companheiros de vida. E é por meio do treinamento mesmo e do estudo, né, principalmente da linguagem, que você vai se aperfeiçoar. E a linguagem ela é muito maravilhosa, porque você pode viajar, conhecer, né, todas as alternativas que você tem ali e que você pode usufruir e usar no seu texto e explorar da melhor maneira que você encontrar. E quais os benefícios, então, da escrita criativa? Durante o curso, é comum que o estudante leia os textos dos outros alunos e vice-versa. Essa troca é importante, é como eu disse no começo, né? Um ambiente colaborativo, ele vai propiciar ao aluno ou ao escriba, né, aquela pessoa que está interessada em escrever, vai possibilitar justamente essa troca e essa construção, então, do seu aprendizado, né? E aí você vai aprender a trabalhar com a empatia, porque você vai se colocar no lugar do outro, e aí vai tentar compreender o objetivo que o outro teve na hora de produzir aquele texto. Então, nós temos muitos benefícios aí fazendo esse tipo de oficina de escrita criativa, né? Justamente quando você mantém um ambiente saudável aí e colaborativo. Aí, olha, melhorar a articulação do raciocínio para apresentações de trabalho, ou seja, a sua fala, a sua linguagem, ela vai ficar mais fluida. E mesmo para escrever, conforme você vai trabalhando a sua escrita, você encontra muito mais facilidade para passar tudo que você pensa para o papel, de uma forma organizada também, né? Aí o segundo item, então, proporcionar novos olhares sobre o mundo. Gente, tanto a escrita quanto a leitura, ela provoca novos olhares sobre o mundo. A partir do momento que você começa a perceber os detalhes, né? As entrelinhas, né, que existe ali naquele texto, ou naquele programa de TV, ou naquele filme,
você vai começar a enxergar várias coisas que antes você não conseguia. Por quê? Porque você se aprofundou na leitura, você se aprofundou na escrita, e uma coisa vai puxando a outra, né? Quando você é curioso, então, é excelente, porque o filme ele não termina quando apagam as luzes do cinema, né, e aparece lá o fim, não. Ali é só o começo da sua reflexão, por exemplo, ou o texto, né? O livro ele não termina ali na última página. Você vai continuar na sua cabeça dialogando com aquelas ideias. Ou seja, então você vai abrir a sua mente e vai começar a perceber coisas novas. E é por isso que o seu olhar, então, ele acaba ficando mais crítico, mais sensível, né? Você começa a enxergar novos horizontes, né? Aí o outro item, então, trabalhar com a capacidade crítica e analítica. Essa parte da crítica e da analítica, isso você vai adquirindo com o tempo. Então, cada vez que você melhora e aumenta o seu repertório cultural, você vai ficando cada vez mais crítico e cada vez mais analítico. E é um processo em construção e que não tem fim, porque a gente precisa demais, né, da arte para poder sobreviver. Porque o que seria, né, da nossa vida se a gente não tivesse, nós não tivéssemos os livros, os filmes, as músicas, o teatro, né, e tantas outras coisas que a cultura nos proporciona. Então, perceba que o ser humano ele não seria o mesmo, né, se não houvesse a arte, se não houvesse a cultura. E isso vai propiciar no ser humano uma visão muito ampla e crítica, né, de toda a realidade que o cerca, e ele vai poder, então, ser um sujeito, né, participativo, ele vai ajudar a construir a história não de uma forma fictícia, mas a história, né, com H maiúsculo mesmo, ele vai participar da construção da história do mundo, né, do seu país, da sua cidade. Bom, trazer mais foco e atenção às atividades que usam escrita e leitura. Isso sem dúvida, né? Quanto mais você amplia o seu conhecimento de escrita e de leitura, obviamente você vai ter um foco, porque você vai se tornar mais crítico, então você vai prestar atenção e vai conseguir captar ali as mensagens que estão sendo passadas com muita facilidade também. Aqui um poema que vai falar a respeito aí da escrita, das medidas e do tamanho. Não trato palavras nas medidas metálicas, aço, exato. Tampouco trato palavras nas medidas circunstanciais do calor, dilatadas, recolhidas, inconstantes. Trato palavras como gestos necessários, aqueles que me salvam, me resgatam do cotidiano, do tempo medido nos ponteiros, ingrato. Trato palavras como fragmentos de poemas, à procura de um restaurador. Então, é uma forma lírica, né, uma forma poética para falar sobre a relação, né, que esse eu lírico tem com as palavras e com o mundo, né, que cerca essas palavras. Aqui uma música da Marisa Monte e do Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes é um mestre aí que fez parte, né, da banda Os Titãs e continua escrevendo muitos livros de poemas, de poesia. A poesia dele é muito moderna e ele compõe também muitas músicas aí, tanto para ele quanto para os seus parceiros. Vamos conhecer essa então. Seja
deixa que eu seja eu. E